Tá? Eu vou iniciar a tela. Um ponto que eu gostaria também de falar é que eu estruturei mais com uma apresentação geral sobre bactérias promotoras de crescimento, incluindo aí o Rhizóbio, do que como um projeto específico. Eu não estou falando das minhas atividades passadas, presentes ou futuras, e sim do tema geral de bactérias promotoras de crescimento em planta. Bem, antes de mais nada, caso eu não me lembre de agradecer isso depois, agradecer, lógico, à Rural, ao Programa de Solos, aos 3 grandes financiadores que, de uma forma direta ou indireta, têm permitido eu trabalhar no que eu gosto de fazer, CAP, CNPq e FACEP, e as minhas vítimas, meus orientados, os pobres coitados que me orientaram tantos momentos na vida e os meus parceiros que me aguentam até hoje. Alguns pontos iniciais que são importantes a gente manter em mente sempre que trabalha com alguma coisa, sempre discute alguma coisa ligada com a parte de biologia do solo. A microbiologia é a base da agricultura sustentável. Esse é o dogma central do que nós trabalhamos. Certo? Eu tenho certeza que o pessoal do melhoramento vai dizer que o melhoramento genético eu tenho certeza que quem é de fertilidade vai dizer que é fertilidade. Eu tenho certeza que quem for de manejo vai falar no manejo e por aí vai. Mas, do nosso ponto de vista, a microbiologia é a base da agricultura sustentável, porque se envolve em todos os aspectos. É quem permite a ciclagem de nutrientes, é quem permite a estocagem e ciclagem de carbono no solo, é extremamente responsável por processos ligados à fertilidade do solo e por aí vai. Então, nós consideramos que a microbiologia do solo é a base de toda a agricultura sustentável, e a agricultura, por definição, deve ser sustentável. Se não for sustentável, não se segura ao longo do tempo. A pesquisa no segmento de micro-organismos endofíticos só aumenta. Isso são artigos publicados na base Web of Science, nesse período aí, de 53, tem os primeiros trabalhos, até 2020, dados parciais em 2020, de acordo com essa publicação na Microbiological Research. E vocês podem ver que, particularmente depois dos 2000, é essencialmente uma curva exponencial de crescimento. Isso não são somente micro-organismos endofíticos em plantas, está falando também de aplicações em biotecnologia e medicina. Cada vez mais nós sabemos a importância do microbioma do intestino, por exemplo, na saúde humana, na absorção de nutrientes. Mas a tendência, eu tenho um gráfico semelhante a esse para endofíticos em planta, e a tendência também é uma exponencial bem clara. Tá? Varia, tem alguns efeitos de ano, mas a exponencial é muito nítida. Inoculantes não são uma coisa nova. Há citações da época de Roma ao uso de leguminosas para melhorar a fertilidade do solo, e também da época de Roma ao uso de solo de áreas de leguminosas para inocular novas áreas de leguminosas. Mas, mesmo que não consideramos esse solo como inoculante, tem patentes registradas nos Estados Unidos, a primeira patente para um inoculante, para um produto puro, de 1896, mais de um século atrás. No Brasil, a primeira indústria de produção de inoculante coincidiu com o aumento da produção de soja no Sul em 56. A Argentina, fora a Copa América, comece, como sempre, atrás da gente, primeira em 80, e hoje nós temos 70 milhões de inoculantes, 70 milhões de doses de inoculantes, não corresponde uma dose a um hectare, vendidas no Brasil em 2019. E já há mais de 20 anos temos inoculação, ou há mais de 10 anos, na verdade, eu já conto aqui, temos inoculantes vendidos comercialmente para milho e trigo, e eu vou mostrar daqui a pouco que eles são muito utilizados. Com relação a leguminosas, o grosso dos nossos inoculantes são vendidos para leguminosas, basicamente a soja, e a inoculação da soja é uma parte do pacote tecnológico para os agricultores tecnificados de qualquer porte,
Da mesma forma que usar cultivar ou usar fósforo ou fazer calagem do solo. Isso não é verdade para feijão comum, fazelos, sejam vulgares, sejam lunatos, para vigna, para a maioria das outras culturas, no mesmo pé de igualdade. Mas para a soja, é pacote tecnológico básico. Você vai comprar a cultivar tal, você vai comprar o inoculante tal, você vai adubar com X, Y, Z quilos de P ou K em função da análise de solo, todos os produtores tecnificados usam. Não é necessariamente verdade, fora a soja, para os produtores menos tecnificados. Por exemplo, se pensar nas grandes áreas de produção de soja do Brasil, certo? Particularmente nas áreas mais recentes do Norte e do Centro e do Nordeste, aproximadamente 100% dos produtores inoculam soja com as estirpes puras de Bradyrhizobia e proporções muito altas inoculam além do Bradyrhizobia com o Azospirillum brasilense, com resultados muito interessantes. No Matopiba, 100% em números redondos. Ou seja, na principal fronteira agrícola hoje para a soja, 100% dos produtores basicamente inoculam com soja. Um dos pontos aqui importantes de já destacar é por que nós não inoculamos nas outras culturas. Porque nós temos um produtor de soja, é um produtor mais tecnificado, e há uma estrutura melhor. Então, a parte logística de entregar um produto biológico que não pode ser jogado na traseira de um caminhão e ficar a 50 graus por 2 anos, pesa. Não é que o inoculante deva ser refrigerado necessariamente para comercialização, mas também não pode ficar na traseira do caminhonete levando sol em cima da caixa por 2, 3 dias, esperando que um produtor venha comprar. Recentemente, eu fui comprar um inoculante. Eu não, né? Toda vez que eu falar um dos meus alunos foi comprar inoculante para um experimento e teve a maior dificuldade de encontrar. Em Recife, nós não encontramos nenhum vendedor. Tá? Então, um produtor de calpi que queira inocular vai ter uma dificuldade grande por causa da logística da indústria de inoculantes. Nesse caso aqui, é um artigo muito bom sobre azospirillum. Inoculação de milho e trigo, principalmente esses dois, também incorporado. Tá? 2019, o último dado, mais de 10 milhões de doses vendidas para milho e trigo. Se vocês lembrarem, 2 gráficos atrás, a gente estava falando de 50 milhões de doses no Brasil, no ano 2019. Esses números vão variar de acordo com a fonte utilizada, mas seria uma fração de cerca de 20% dos inoculantes totais vendidos para gramíneas. É o mesmo inoculante para milho e trigo, é o mesmo produto. Mas isso com uma base genética muito estreita. Enquanto a soja, por exemplo, tem 4 estirpes recomendados no nível do Brasil, ou seja, o produtor de inoculantes, a venda de inoculantes no Brasil, produzidos no Brasil ou produzidos na Argentina, que é um dos grandes fornecedores para o Brasil desse produto, tem que ter pelo menos 2 dessas 4 estirpes. E não pode ter estirpes que não estejam recomendadas. A legislação brasileira. Para milho, trigo, braquiária e arroz, nós temos 2 estirpes da mesma espécie. Então, a base genética dessa indústria toda hoje ainda é muito estreita. E eu não preciso falar para um conjunto que tem tantos melhoristas o que significa ter uma base genética tão estreita assim. Significa que nós não temos materiais adaptados para todos os ambientes. Em grande parte, em função da legislação brasileira, que indica que tem que ser aprovado pelo MAPA, tem que ser publicado pelo MAPA na lista de estirpes possíveis, e não é um processo tão simples. É um processo que exige uma experimentação longa, que dificulta bastante, mas eu vou entrar de novo nesse ponto mais na frente. Aqui nós temos alguns exemplos de ganho pela inoculação, trabalhos brasileiros e internacionais. Se você pegar, por exemplo, o caso da soja,
falo em ganhos de 8% a 20% pela inoculação em comparação com a não inoculação em mesmas condições. No feijão, 32% a 36% de ganho. Calpi chega a ter ganho de 55%. Ou seja, existem ganhos potenciais muito importantes em diversas culturas. Culturas extremamente importantes: soja, feijão, calpi, milho, trigo, arroz, até mesmo em culturas que você não pensaria. O tomate, por exemplo. A gente sempre pensa nas culturas olerícolas como culturas extremamente intensivas em insumos. Elas continuam a ser intensivas em insumo, porque você produz altíssimas quantidades em pouquíssimo tempo, não tem como fazer mágica. Tá? Mas você consegue ter ganhos de produtividade importantes utilizando técnicas biológicas. Embora eu confesse que eu não li esse artigo desse cara daqui, porque eu realmente não consigo pronunciar arriuá ou alguma coisa que o valha. Eu não li o artigo, então não sei se é experimentação de campo. Já a co-inoculação, ou seja, a inoculação com a mistura de espécies diferentes, com finalidades diferentes, chega a falar aqui em ganho de 82% na soja, em comparação com a não inoculação. Um outro ponto importante é que terras consideradas marginais, as plantas que estão nessas terras marginais dependem mais dos micro-organismos para conseguir sobreviver. Tá? O que são terras marginais? Chuva limitada, temperatura, extremos de temperatura, baixa qualidade, inclinadas, pedregosas, certo? Fertilidade baixa, arenosas, ou seja, com problema de sal ou encharcamento, ou seja, uma descrição básica do que acontece no Nordeste. A maioria do Nordeste se encaixa mais ou menos por aí. O que indica o quê? O Nordeste tem condições de ser um grande potencial genético de bactérias desse tipo para uso em outras espécies. Tá? É diferente. Nós temos plantas também que seriam adaptadas. Mas você não pode pegar com uma certa facilidade uma característica genética de um mandacaru e colocar no milho. Mas uma bactéria do mandacaru pode ir para o milho mais facilmente. É muito mais fácil adaptar uma bactéria do mandacaru para usar no milho, e tem um produto que eu vou mostrar daqui a pouco que é exatamente isso, do que eu adaptar o mecanismo CAN do mandacaru para colocar no milho. Então, nós temos um potencial de explorar essa biodiversidade com muito mais facilidade, ou talvez seja correto dizer menos dificuldade, do que teríamos ao fazer a mesma coisa com as plantas ou os animais destes ambientes. E um outro ponto importante é que não dá para pensar que uma bactéria ou um fungo vai ajudar uma planta a produzir numa seca do Nordeste. Numa seca de 1 ano, 2 anos, sem chover, ou chover tudo de uma vez só e o solo não reter. Isso é inviável. Mas veranicos, secas de 10, 12, 15 dias durante a estação de crescimento de uma cultura importante, de uma cultura agronômica, vão ser cada vez mais comuns na agricultura não irrigada. Que, no caso do Brasil, ainda responde, se eu não estiver enganado, pela maior parte da produção de grãos. Certo? Mesmo nos ambientes mais favoráveis à produção de grãos, como o Centro-Sul. Eu não estou falando da produção de grãos no nosso semiárido, estou falando da produção de grãos no Cerrado, no sul brasileiro. Tem condições edafoclimáticas mais favoráveis para esse tipo de cultura, e a tendência com o aumento da temperatura global, que eles vão sofrer mais com esses pequenos veranicos. Então, produtos derivados da nossa biota, nossa microbiota, talvez ajudem a reduzir o impacto. Certo? Reduzir, não é eliminar o impacto. As 4 grandes ameaças do solo, de acordo com a FAO, na região. Se você pegar o Brasil, a primeira é a erosão, a segunda, perda de carbono. Quando se fala mudança no carbono orgânico, não é que aumentar o carbono orgânico seja uma ameaça, que vai perder carbono orgânico. A terceira, salinização e solidificação.
certo? Que, no caso do semiárido, é um problema sério potencial. E a quarta é desbalanço nutricional. Micro-organismos vão fazer pouco ou nada com relação à erosão. Aí é manejo do solo, manejo de física do solo, forma de preparo, basicamente utilizar plantio direto, terraceamento, etc., cultivo curva de nível, que vai ajudar aqui. Aqui pouco a fazer. Mudança de carbono orgânico, temos papel. Salinização, embora não vá evitar a salinização, isso é sistema de irrigação que vai conseguir fazer, sistema de drenagem, tá? Pode ajudar a reduzir os efeitos da salinização. Desbalanço nutricional também. A soja que a gente já falou, no Brasil não usa nada de nitrogênio e consegue produzir comparavelmente com os Estados Unidos, que dependem fortemente do nitrogênio. Tem números mágicos de Mariângela Hungria, nossa colega da Academia Brasileira, que falam em, se não me engano, são 8 bilhões de dólares por ano de economia pelo uso do inoculante ou pelo não uso do nitrogênio na soja em relação ao que seria se fosse soja adubada com nitrogênio. Além desse enorme impacto econômico, que é o que permite a soja brasileira competir com a soja americana, apesar do nosso custo extra-porteira absurdo de transporte, principalmente, tem também um papel muito importante no aquecimento global. O nitrogênio é caro em termos de impacto ambiental pela forma de produção e pelo custo de distribuição e aplicação. Então, nós temos, eu não sei se esse número foi calculado, eu não vi, mas tenho certeza que não usar o nitrogênio também tem um impacto muito grande nos gases de efeito estufa. Não é nem tanto pelo nitrogênio perdido para a atmosfera, embora seja um problema, mas é porque produzir nitrogênio é energeticamente muito caro. Produzir adubo nitrogenado é energeticamente muito caro. Existem novos produtos que estão saindo no mercado. Esse é um solubilizador de fosfato, é uma bactéria, que é uma pseudomonas, que foi pesquisada por essa senhora que está aí, Cristiane Abreu, na Embrapa Milho e Sorgo, por cerca de 20 anos. E em 2019 conseguiram finalmente converter nesse produto Bioma Fois. Todos os indicadores, embora a gente tenha os números, eu não tenha os números, o que eu já escutei foi que está vendendo muito bem, sabe, como um novo produto. Para quem não é de solos, o fósforo tende a formar formas pouco disponíveis na presença de cálcio. Então, esses solubilizadores pegam essa forma menos disponível, fosfatos biotricálcicos, e deixam na forma mais disponível para plantas, para a planta absorve. Com isso, aumenta a eficiência de uso do fertilizante fosfatado, que é muito baixo, no modo geral, abaixo de 30%. A ideia, nesse caso, não é substituir a fertilização com fósforo, mas simplesmente aumentar a eficiência dessa fertilização, que é muito importante do ponto de vista econômico e também ambiental. O fósforo é um recurso escasso. Outro produto novo é um redutor do efeito de estresse ambiental, basicamente, redutor do efeito de secas pequenas. Lembra que eu falei em Mandacaru? Essa bactéria, esse Bacillus aryabhatae, foi isolado do Mandacaru. E o produto é recomendado para o milho. Então, nós temos a possibilidade de encontrar diversos produtos desse tipo para atender diferentes culturas, diferentes regiões. Mas não é uma coisa tão simples. Nós começamos pelo isolamento, depois temos que ver se promove o crescimento de plantas, se não adianta o produto, ver quem é, caracterização taxonômica, que tem diversas etapas, e um ponto é que várias bactérias dessas têm outras bactérias da mesma espécie ou muito próximas com potencial patológico para humanos ou animais ou plantas.
Então, um dos pontos dessas bactérias, que não é um problema com risóbio, é que nós temos que avaliar o risco dela. Tá? Para ver bacilos, encontramos excelentes promotores de crescimento, mas tem dezenas de doenças de outras bactérias de bacilos. Então, nós temos que ter certeza que essa bactéria que nós estamos achando que promove o crescimento da planta, mas não tem um risco humano ou animal para avaliar. Qual é a cultura? Outra forma de ver, qual é a cultura, qual o meio de cultura que a gente vai utilizar, diferentes meios de cultura, diferentes formas de isolamento. Vou encontrar diferentes bactérias, que características tem ganho, ver características do desenvolvimento do produto, a parte industrial. Não adianta ter uma bactéria muito boa que eu não consigo crescer bem no meio de cultura. E, portanto, não vou conseguir entregar. Não adianta eu ter uma bactéria muito boa que, quando eu for utilizar o produto, ele não consegue competir com o resto da flora, ou que morre muito rápido. Então, tem características da parte industrial, a forma que atua e o efeito, principalmente no campo do estilo que for a produção. Com um complicador. Na hora que a gente entra com uma nova bactéria no sistema, isso aqui são classes de produtos presentes na rizosfera do... não me lembro, tomate. Na rizosfera do tomate, vocês vejam as cores diferentes. Significa, quando inoculei com uma espécie ou com outra, eu mudei muito o que está acontecendo no ambiente químico da rizosfera do tomate. E isso vai mudar a atuação de outras bactérias, vai ter uma série de outros impactos indiretos. A gente atira no que vê, usar uma bactéria para promoção do crescimento, e vai ter impacto em uma série de outras coisas que pode voltar a ter um impacto positivo ou negativo em outro aspecto. É um sistema complexo. Tá? A inoculação heteróloga, ou seja, a inoculação com bactérias que foram isoladas de uma espécie em outra espécie, é potencialmente muito importante. Nesse caso, é uma espécie nativa do Himalaia, esse Taxus wallichiana, e as bactérias isoladas dela foram testadas no arroz e na soja, com ganhos apreciáveis na biomassa da parte aérea. Eu estou querendo 2 peças de fio de 10 milímetros, preto e azul, de 30 metros. E outra forma de ver o procedimento: isolamos, avaliamos, testamos em ambiente estéril, testamos em solo não estéril, testamos no campo, avaliamos a padronização e, finalmente, desenvolvemos um produto comercial. Da fase 1 à fase 5, são fases típicas da pós-graduação e das empresas públicas de pesquisa. Isso aqui nós fazemos quase como rotina. Vários alunos meus já trabalharam em várias etapas dessas. Até aí está mais ou menos fácil. Da 5 para 6, já complica. Por quê? Precisa de mais tempo, que você precisa de várias estações de crescimento. Precisa de mais locais. São experimentos mais simples, que muitas vezes não ficam com cara de pesquisa o suficiente para um artigo científico, para quem está envolvido na pesquisa pura. Por outro lado, nós não temos, aqui no Nordeste, indústria de produção de inoculante que queiram fazer isso como parte das atividades deles. Então, nós temos dificuldade no Nordeste de sair da fase 4 para a fase 7. Não é impossibilidade, é dificuldade. E como obtemos e avaliamos estímulos? Bactérias são afetadas por praticamente tudo. Fatores abióticos, como você cultura, certo? Qual é o genótipo da planta, a diversidade da microbiota daquele ambiente, etc. Tudo isso vai afetar o potencial que nós temos de obter alguma bactéria, que vai afetar as bactérias em quantidade e em diversidade.
nós vamos ter que ver o que é que nós queremos para decidir de onde nós vamos isolar. Eu vou isolar do solo, para pegar somente as bactérias de vida livre? Eu vou isolar do nódulo, só vou pegar as simbióticas? Eu vou isolar da superfície, e só vou pegar as associativas? Eu vou isolar endofítico, ou seja, vou macerar isso aqui para procurar pegar as bactérias de dentro? Quem eu vou decidir? Qual desses segmentos eu vou fazer? Vai definir qual a comunidade que eu vou estar procurando ver para o meu efeito. Se eu só estou querendo fixador de nitrogênio, eu posso isolar de um meio que não tem nitrogênio. Então, nós vamos ter que fixar nitrogênio para crescer. Se eu quero solubilizador de fosfato, eu uso um meio que não tem fósforo disponível. Só tem fósforo de baixa solubilidade, só vai crescer bactéria que acesse o fósforo de baixa disponibilidade. E por aí vai, são decisões prévias. Diferentes formas de atuar. Basicamente, 5 grupos, sabe? Dos quais nós tendemos a nos concentrar mais nesses 3 aqui que eu marquei com vermelho. Biofertilizantes, basicamente fixação biológica do nitrogênio, redução de efeitos de estresse, tanto pela ACC de aminase quanto pela produção de AIA, basicamente aumentar a quantidade de raízes que a planta tem, e as raízes vão ajudar a subir o estresse abiótico. Adquirir nitrogênio, ou seja, adquirir fertilizantes, solubilização de fosfato, solubilização de outros nutrientes, sideróforos, que vão entrar em associação com os biofertilizantes e com a redução do estresse abiótico. A micorriza poderia estar, por exemplo, aqui ou aqui. Biorremediação de poluentes orgânicos, bactérias e fungos desenhados ou isolados para quebrar plásticos, quebrar petróleo, quebrar algum componente desse tipo. E detoxificação de metais pesados, tanto ajudando a sobreviver, novamente aqui a ACC de aminase, quanto mudando a forma do metal pesado de tal forma que ele deixe de ser um contaminante, ou seja, mais absorvido pela planta, por exemplo, para nós retirarmos via planta. Tá? Isso aqui está ficando mais, esses 2 aspectos estão ficando mais comuns, mas são aspectos que eu, pelo menos, nunca trabalhei. Mas nós temos gente na rural trabalhando com a detoxificação de mercúrio utilizando bactérias. A Caroline Biondi, por exemplo. Muitas bactérias têm mais de um mecanismo desse. Produzir AIA não é impeditivo a fixar nitrogênio ou solubilizar fosfato, ou produzir siderófilos. Um desses trabalhos que um dos alunos que estava envolvido nesse projeto que o Geraldo falou, encontrou de 80 bactérias, 16, se não me engano, tinham esses 4 mecanismos. E eu não testei a ACC de aminase por falta de recurso. Tá? Mas provavelmente alguma delas também teria ACC de aminase. E o mesmo mecanismo atua em mais de um aspecto. Por exemplo, o AIA aumenta o sistema radicular. Aumentando o sistema radicular, melhora a absorção de nutrientes. Mas também reduz o efeito de uma seca, porque tem mais raízes para absorver água. Se for uma seca moderada, se for veranico. Não vai reduzir o efeito de uma seca de 2 anos sem chover, mas se for 10 dias sem chover, você conseguir absorver mais água do solo, vai reduzir o efeito daquela seca. E aqui um exemplo de aumento do sistema radicular, nesse caso da cana, pelas 2 bactérias, aqueles 2 azoxpirinos que eu falei, que são usados para trigo, soja e milho, como a inoculação aumenta o sistema radicular com essa bactéria. Falando da tolerância à seca, certo? Aqui nós temos efeitos de bactérias, tá? ACC de aminase, atividade antioxidante, então reduz o estresse oxidativo, efeito de hormônios, síntese de AIA, aumentando o vigor da raiz. Isso tudo ajuda a planta a sobreviver a uma seca ou ter um efeito menor na produção. Estresse salino, outras formas, novamente incluindo a ACC de aminase, agora tem a síntese de polissacarídeos, síntese de hormônios, fixação de nitrogênio, melhora o crescimento geral da planta e, com isso,
reduz o efeito de salinidade. Ótimo. Agora, sei que não consigo passar mais. Fitorremediação de metais pesados. ACC deaminase de novo, sideróforos, aumento no crescimento da planta, então fixação biológica de nitrogênio poderia afetar, solubilização de fosfato poderia afetar, diversos caminhos diferentes em que incluir um micro-organismo pode ajudar na fitorremediação de uma área contaminada com metais pesados. E alguns exemplos. Soja. A gente pensa que a soja não tem mais como ganhar com a bactéria dela. Nesse caso, é um trabalho feito em Minas, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bom Jesus, pela Fátima Moreira, pela equipe de Fátima, mostrando ganhos, certo? Com o uso do inoculante. A CCN, eu não me lembro, mas é equivalente à soja adubada. Se você pegar aqui essa estirpe que foi isolada no Nordeste do Piauí, é melhor do que a estirpe recomendada para produção. Por exemplo, num segundo experimento, também encontramos estirpes nordestinas melhores do que a estirpe recomendada. Não é porque eu sou chauvinista do Nordeste, mas as melhores estirpes, nesse caso, são estirpes nordestinas, provavelmente que vêm de ambientes mais estressados. Então, vindo de um ambiente mais estressado, ela tem que ter uma resposta melhor para a planta, quando o ambiente é menos estressado. Caupi, um experimento no Piauí, resposta diferente das bactérias para diferentes genótipos de caupi. O que indica o quê? Que, particularmente nessas culturas menos inoculadas hoje, caupi, fazelos, feijão-fava e as forrageiras, por exemplo, nós ainda estamos muito no início do processo. Precisaríamos trabalhar mais de perto com o pessoal do melhoramento para poder conseguir produtos mais adequados para as variedades que nós utilizamos. Isso é particularmente importante porque, numa cultura como caupi, o número de variedades locais ainda é muito maior do que em culturas mais tecnificadas como a soja. Então, nós temos que ver o que acontece com essas variedades crioulas, vamos chamar assim. Temos que ver experimentos em muitos locais diferentes. Nesse caso, experimentos em Teresina, Esperança, na Paraíba, aqui na Rural e na Embrapa Cepatsa. Variação entre experimentos. As respostas são parecidas de um ano para o outro, mas muito variáveis entre locais. Então, precisaríamos ver como reduzir esse efeito. Qual é a dose inoculante? Na soja, se fala em 1,2 milhão de células por semente. Mas no caupi, nesse experimento, somente a partir de 66 milhões de células de rizóbio por semente foi que conseguimos ter um ganho em função da inoculação. É importante eu dizer aqui que nós conseguimos, os produtos comerciais hoje chegam a ter 1 vezes 10 a décima, ou seja, chegam a ter mais de 100 milhões, 100 milhões de bactérias por ml do produto, ou por grama, se for na forma que for. Então, nós conseguiríamos fornecer esse nível de bactérias com uma quantidade razoável do produto. Tá? Não seriam quilos de inoculante por hectare para fornecer isso aí. Caupi, de novo, em Esperança. O ganho da inoculação maior do que a adubação com nitrogênio. Interação variedade
inoculante para o nitrogênio total, o nitrogênio acumulado. Não é biomassa nesse caso, não é produção de grãos, é nitrogênio acumulado com interação. Estirpes isoladas do semiárido para o amendoim, em casa de vegetação nesse caso, conseguem reduzir o efeito do estresse hídrico, avaliando diferentes mecanismos metabólicos envolvidos com indicadores de estresse hídrico. Essa estirpe ESA 123 reduziu o efeito do estresse em todas nas 3 variedades testadas e para todas as características. A prolina, na realidade, aumentar é bom. Fava também tem interação genótipo-ambiente na resposta à inoculação. Calpi, de novo, no cerrado. Inocular no primeiro ou no segundo ciclo tem efeito? No primeiro ciclo, diferença entre estirpe. No segundo ciclo, não tem mais. Então, os estirpes estão sobrevivendo de um ano para o outro em petrolina, sem irrigação. Inoculante calpi, esse caso é semente, são bactérias que vieram de área de mineração, se não me engano. Ganho de produção de novo. Calpi tem respondido bem à adubação nitrogenada. Perdão, a inoculação. O problema é nós conseguirmos convencer o produtor disso e ter a estrutura para o produtor poder comprar o inoculante. Um risóbio que foi isolado do milho teve aumento na produção do milho. Tá? Se você pegar essa ESA 116, atingiu quase 5.000 quilos. O que é mais, cerca de 1 tonelada, ganhou cerca de 1 tonelada pela inoculação em relação a 45 quilos. Não equivale à adubação com 90 quilos de nitrogênio. Tá? Não é mágica. E o efeito principal não é fixação de nitrogênio, é aumento na eficiência. Novamente aqui, o ganho. Tá? Não diferenciaram da recomendação, da estirpe recomendada hoje, mas mesmo assim, embora a diferença não seja significativa, 600 quilos a mais de grãos de milho por hectare. É uma diferença não significativa. Tá? E eu sou professor de estatística, então tenho que frisar que, por ser não estatística, é não confiável. Mas 600 quilos a mais de grão é uma diferença bastante respeitável. Em particular, porque a diferença de custo seria zero. Do ponto de vista do produtor rural, um inoculante ou outro vai ter o mesmo custo. Novamente, não chega à produtividade alcançada com 90 kg de nitrogênio, mas eu posso garantir que o inoculante é muito mais barato do que 45 kg de nitrogênio, que são 150 kg de ureia, em números redondos. Lembra que eu falei na redução do estresse hídrico? Aqui um exemplo no arroz. 2 variedades, T1 não inoculado, T2 inoculado com essa FD48, T3 com essa RABA 6 e a T4 com as duas. Nas 2 variedades, aumento significativo na matéria seca depois de 10 dias com as plantas sem receber água, em caso de vegetação. Ganho financeiro no milho e trigo. Tá? Em B. Isso são dólares. No milho, um aumento pela inoculação de cerca de 50 dólares por hectare. E no trigo, cerca de
inoculação com adubação na melhor dose, na dose de eficiência máxima. Cerca de 50 quilos, 50 dólares por hectare, ou em números redondos hoje, cerca de R$ 2.500 por hectare. E aqui, cerca de $360 no trigo, pela adubação com a dose ótima nos dois casos, com inoculação ou sem inoculação. E um ponto aqui importante que eu não tinha frisado, mas comparem o custo do fertilizante com o custo da inoculação. Fertilizante, $550 a $690 por hectare. Inoculação, menos de $13. Ou seja, mesmo que os ganhos da inoculação sejam aparentemente pequenos, o custo é muito baixo. Custo baixo equivale a uma chance alta de aumentar a lucratividade do produtor rural, por um mecanismo que é, de quebra, mais sustentável. Aí nós temos o problema de culturas perenes ou culturas já previamente implantadas como inocular. Nesse trabalho de Mariângela, na Hungria, a inoculação pela pulverização da folha permitiu uma produção de biomassa de 275 gramas, um pouquinho mais de 275 gramas por metro quadrado. Pela inoculação da semente, eram braquiárias anuais, uruclorros e braquiários exigência, de cerca de 250, um pouquinho menos de 250. Ou seja, uma cultura que já tinha sido estabelecida há alguns dias, há pouco tempo, mas a inoculação com azospirina e com nitrogênio trouxe um ganho pela adubação foliar. Esse trabalho não avaliou braquiárias decumbens e umidícolas, que são as principais em pastagens não rotacionadas, vamos chamar assim, que não são do sistema de integração lavoura-pecuária, mas é um indicativo promissor de que talvez nós possamos inocular pastagens e ter ganhos de produção como uma ferramenta a mais na recuperação de pastagens já degradadas. Mas esse trabalho não fala nisso, não é o cenário desse trabalho. No gráfico da esquerda, nós temos a produtividade, certo? A adubação com 40 quilos de nitrogênio no calpi e a inoculação com risobazospirina levou a uma produção de mais de 2.200 quilos de grãos por hectare. Tá? E ganhos equivalente a essa de cerca de 650, se não me engano, reais por hectare para o produtor. Tá? Faturação líquida, valores líquidos, já descontando os custos de produção. Então, nós temos uma base sólida de pesquisa na avaliação de ganho de promotores de crescimento em muitos aspectos. Essa base é muito mais sólida para rizóbio do que para os promotores de crescimento endofíticos não simbióticos. O que é bem fácil de entender, inclusive, porque no rizóbio a gente vê facilmente. Certo? A gente vê que nodulou. Então, isso simplifica os trabalhos, por exemplo, no campo. Tá? Mas já existe uma base muito sólida para as principais culturas de grãos. Trigo, milho, arroz está começando a ter muita coisa também. Cana tem muito trabalho há muito tempo, embora seja mais difícil trabalhar com cana pela forma do plantio. Tá? Tem muita coisa em ambiente protegido, tem bastante coisa no campo. Certo? Mas relativamente pouco para a fase final. Tem o pesquisador individual, o Mário da vida. Não, vou trabalhar com palma, aí boto com endofíticos de palma, coloco minha aluna, Pamela, para fazer isolamento. Ela faz isolamento, faz caracterização, descobre quais são as espécies, publica um artigo científico, vê quais são os meios de atuação, publica outro artigo científico, vê o efeito na palma ou no milho. Sai mais um artigo, mas a gente não tem perna para ir para o campo e lançar o experimento em 5, 6 lugares, certo? Diferentes, para fazer a fase final. A gente simplesmente não tem perna na universidade para isso. Tá? E não há uma interação tão boa quanto deveria haver
com outros segmentos da pesquisa que fazem a avaliação todo ano de variedades, por exemplo. Isso é uma falha da universidade. Tá? Não há interação com o extensionista, e aqui no Nordeste nós não temos interação com a indústria também. E isso dificulta muito a gente conseguir transformar essa pesquisa feita pela Pamela ou pela Michelle, que foi minha aluna também, ou pelo Johnny, ou pelos meus outros alunos que estão trabalhando com isso, e só estou me usando como exemplo. Transformar isso num produto ainda é uma dificuldade muito grande. E muito obrigado. Geraldo? Vamos. Mário, muito bem, Mário. Agradecer a você pelas informações. Eu acho que o tema colocado assim de uma forma geral, ele é bastante esclarecedor para muitos de nós e mostra também a importância que tem esse tipo de trabalho para o desenvolvimento da nossa região.